Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu sempre estou muito bem aqui na Rádio Mundial, com a mesa aí sendo comandada pelo Jean Lourusso, tão querido por todos, né? Todo mundo gosta muito dele. E hoje eu queria fugir um pouquinho do tema sobre espiritualidade. Aí você fala, Mônica, sobre o que você vai falar? Eu sou uma escritora apaixonada por todo tipo de literatura, mas eu gosto muito, até quando me perguntam quais são seus livros preferidos, né? Eu sempre falo, olha, para mim é a Imperatriz Leopoldina e o livro Maria Quitéria. E como a gente vai ter agora a comemoração da independência do Brasil, da festa da independência do Brasil, eu falei, poxa, eu vou falar da minha heroína, que eu gosto tanto. E gente, ela é considerada a Joana d'Arc brasileira e pouca gente sabe sobre ela, né? Eu falei, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ela hoje. E eu estou aqui do lado da Augusta com a Paulista, inclusive está tendo uma manifestação política, né? Os jovens estão aí nas ruas, estão cantando, protestando, falando, pleiteando, enfim. Eu falei, é bacana quem está me ouvindo saber um pouquinho mais sobre a Maria Quitéria. O que aconteceu com a Maria Quitéria? Quando ocorreu a independência, em 7 de setembro de 1822, onde houve o decreto da Imperatriz Leopoldina e houve os proclames de Dom Pedro em 7 de setembro, as pessoas acreditam que deve ter sido por volta das 16h50, 16h58, é por isso que o Brasil, o signo do Brasil, ele é virgem, ele é regido pelo signo de virgem exatamente por conta dos proclames do Dom Pedro, com ascendente em aquário, de acordo com o mapa. O que aconteceu? Quando ele fez ele proclama a independência do Brasil, mesmo assim, você pensa que foi fácil, que no outro dia os portugueses, eles pegaram uma malinha e foram embora do Brasil? Não aconteceu assim. Houve uma luta em todo o país para poder assegurar a independência do Brasil. E uma dessas personagens interessantíssimas, porque eu lembro quando eu ia para Salvador, e eu acho que 2 ou 3 vezes eu fui na festa de 2 de julho, eu não entendia, eu via a imagem da Maria Quitéria desenhada, as crianças com papéis, com fotos da Maria Quitéria andando pelas ruas, eu não entendia o significado dela. E eu lembro que na primeira vez que eu vi, não tinha nem acesso à internet, ainda já tem muitos anos. E quando eu perguntava, poxa, quem que era a Maria Quitéria? Algumas pessoas falavam para mim, é o nome de uma pombagira. Eu falei, gente, como é que as crianças estão saindo na rua com uma imagem da Maria Quitéria, a mulher é uma pombagira? Não tinha coerência no que eu ouvia. E eu tratei de pesquisar, depois com a internet, depois ficou muito mais fácil, para vocês conhecerem quem foi essa grande heroína. E eu, entre idas e vindas que eu fui para Salvador, mais de 10 vezes eu devo ter ido para pesquisar a Quitéria, eu escrevi um livro sobre ela, ficou bárbaro, eu levei 2 anos para escrever com as pesquisas, não tinha livro nenhum sobre ela, mas é uma história linda. O que essa mulher danada ela fez? Estava havendo um recrutamento, e esses senhores, eles batiam na porta da casa das pessoas para recrutar os homens para poder guerrear, defender o Brasil. E os homens, o que eles faziam? Eles se escondiam, eles não queriam ir para a guerra, a estrutura era muito frágil. E numa dessas vezes, a Maria Quitéria, imbuída de amor pelo Brasil, uma vontade de querer defender o Brasil, ela era uma boa atiradora, inclusive ela que cuidava da caça da família, né? Enfim, infelizmente, porque eu sou vegetariana, é meio complicado para mim entender isso, mas eu tenho que respeitar. Então, ela que matava os animais para ter o prato do dia a dia, e ela tirava muito bem. E ela, imbuída com aquele dever cívico, o que ela faz? Ela foge para casa, porque o pai, quando ela falou que queria se alistar, o que o pai falou? Imagina, você é louca, você é uma menina. E ela era uma menina mesmo. Ela vai na casa da irmã, da Tereza, bate a porta da Tereza e fala, olha, eu quero ir para o exército, e bateu o pé, batendo o pé, ela corta os cabelos, e tanto que naquela época, para você cortar o cabelo, você tinha que pedir permissão para o teu pai. Então ela corta o cabelo comprido,
e pede para a irmã as roupas do marido emprestado para se travestir, então, de homem e ir até a praça para se candidatar e se alistar a ser um recruta do Exército Brasileiro. E eis que vai, essa menininha, pequenininha, tinha 1,55 m, eu acho, muito pequenininha, 56. Não, um pouquinho, não devia ter 1,60 m, acho que não sei se tão pequena. E ela vai, se alista, então ela, com todo o orgulho do mundo, ela se alista e vai defender junto ao Exército Brasileiro. Então, quem foi Maria Quitéria? Foi a primeira soldado brasileira e ela, por isso, inclusive, ela é patrona do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro, e ela é comparada com os feitos que ela fez ao Brasil. Ela é considerada a mártir, considerada como se fosse a mártir francesa Joana d'Arc. Então, a Maria Quitéria, ela é considerada, então, a heroína da Guerra da Independência. Ela foi a primeira mulher a sentar praça numa unidade militar das Forças Armadas Brasileiras e a primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil em 1823. E na marra, tanto que eu escrevo isso no livro, né? Ela expulsa os portugueses, ela sai ferida em uma das batalhas, mas ela aprisiona, ela luta, ela entra ela entra em Pituba, ela entrou em Conceição, Conceição, acho que depois eu vou lembrar da outra cidade onde ela, cidade não, seria um bairro, né, onde ela estava, e ela consegue, inclusive, capturar os portugueses numa briga tremenda para libertar o Brasil de Portugal. E a Quitéria foi uma mulher heróica, né? E ela foi algo que me encanta na mulher, que é o poder de decisão. O que a Quitéria, por que a Quitéria me encantou tanto a ponto de eu escrever um livro sobre ela? Todo mundo, gente, tem um herói interior, uma heroína interior, que ela é capaz de ser despertada, ou esse herói é capaz de ser despertado. Ela entrou para o exército não só para fugir de uma vida aborrecida, ela atuou numa demonstração legítima para servir bem o país. Quer dizer, enquanto os recrutadores entravam e batiam nas portas querendo que os homens entrassem para o exército, dizendo para ir para a guerra, e eles não queriam ir, eles davam todas as desculpas do mundo para não ir, ela fez o contrário, ela se alistou. Então, hoje, se a gente vê, que nem quando eu estava subindo aqui, né, na rádio, que tinha as meninas com calça jeans, com as camisas amarradas na cintura, e eu falei, poxa, é tão adequado falar sobre a Quitéria hoje, né? A gente hoje, quando você olha aí na Paulista, as meninas, você pode dizer, que menina louca, que menina estranha, inconveniente, mas foi isso que a Quitéria fez. Ela foi uma mulher virtuosa. Não pense que ela foi considerada uma pessoa normal, ela foi considerada uma louca. E louca, gente, porque ela foi se alistar no Exército Brasileiro do século XIX. Quando eu fiz a pesquisa, eu fiquei altamente chocada com a situação precária na qual viveu Quitéria. Por exemplo, a alimentação dela era um peixinho pequenininho com 2 pedaços de pão, era o que a tropa comia. A alimentação era o pão mofado, o peixinho só, uma alimentação péssima, precária. Fazia o fubá, aquela, tipo uma massa muito simplória, sem proteína, assim, nada. Mal tinham o que beber, tanto que à noite todos os soldados se embebedavam, eles dormiam praticamente no chão, envoltos só com um paninho para poder dormir. Fora os bichos, os animais, né? A Quitéria se deparou com onças, né? No caminho, na jornada dela para poder defender o Brasil. Teve companheiros dela que foram mortos porque foram atacados por onça. Agora imagina uma menina no meio de uma tropa repleta de homens e todos foram educados com ela, quer dizer, ninguém tentou nada com ela à força, até porque ela entrou no Exército Brasileiro como menina, então todo mundo achava que o nome todo mundo achava não, o nome dela era Soldado Medeiros, então ela se portou como homem, havia uma desconfiança e quando descobriram que era uma mulher, ela teve todo o respeito dos superiores também. Por isso que eu falo para vocês,
É importante a gente lembrar que não foi no dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro ele lança os laços fora de Portugal, quando ele tira as fitas, né, das cores de Portugal, ele dá o grito de independência, que ali tudo se resolve, não. Quer dizer, durante um ano houve batalhas em todo o Brasil para poder assegurar a independência do Brasil. E tem um quadro da Quitéria, quando você for fazer a pesquisa dela no Google, ela usa um traje de soldado, né? E ela mostra com um vigor de uma pessoa que eu admiro tanto. Quando eu imagino que uma mulher de 1,50 m e pouco, eu tenho 1,75 m, quer dizer, quando eu imagino que uma mulher pequenininha, ela entra à frente de um grupo, de um batalhão, e consegue defender o país dos estrangeiros, é absolutamente maravilhoso. E ela recebe, então, a farda, que tinha traços do verde e amarelo, que era o batalhão dos periquitos, né? Na qual esse batalhão especificamente servia em defesa do príncipe regente Dom Pedro, que depois conheceu Quitéria e agradeceu profundamente os feitos de Quitéria. Quer dizer, o que passava na cabeça dessa menina, né? Pouca coisa. Eu lembro quando eu fiz a pesquisa sobre a vida dela, nossa, eu demorei muito para encontrar material. Fui nas bibliotecas aqui em São Paulo, em Salvador, comprei livros raros, paguei muito caros livros, porque não tinha nada sobre a Quitéria para poder estudar sobre essa mulher. Mas ela queria o quê? Ela queria liberdade. E pela liberdade, ela marcharia horas e horas a fio. Quer dizer, nada incomodou essa mulher. E em uma das passagens do livro que eu escrevi, eu descrevo algumas situações. Por exemplo, ela tinha medo à noite de dormir, ser atacada por um animal. Quantas vezes essa mulher pode ter dormido com cólicas menstruais, gente? Olha que lindo você imaginar uma mulher lutando com dores, com limitações, mal podia tomar um banho direito, porque só quando encontrava uma cachoeira que as pessoas conseguiam, e o tanto que os homens, quando aconteceu tudo isso, em 1823, era normal só lavar as mãos e os pés. Então, numa das passagens do livro que eu escrevo, ela claro, afastada da tropa, mas ela entrava em cachoeira junto com as índias, porque assim, no fim da tropa, também tinham os indígenas, e atrás dos indígenas tinham as mulheres, que em algumas eram responsáveis pela alimentação do grupo, elas seguiam e também lutaram bravamente também para a defesa. Depois que a Quitéria foi descoberta, ela conseguiu ter um pouquinho mais de liberdade, né? Mas imagina os olhos masculinos medindo Quitéria dos pés à cabeça. Quer dizer, quem não poderia ficar confuso com uma mulher? Tipo, que cargas d'água fez essa mulher metida entre os homens? O que ela ganhou com isso? Você sabe que nos cálculos que eu fiz, o que ela ganhava, ela chegou a ganhar por ano, segundo os cálculos revertidos para a moeda de hoje, o equivalente a R$50 por ano. Quer dizer, para você ver, ela só fez por amor, ela podia ter vivido uma vida até tranquila, sendo ela herdeira de um fazendeiro, vamos dizer assim, que ele começou humilde, depois ele cresceu muito por conta da lavoura que ele tinha, uma delas era a lavoura de mandioca. Ela podia ter ficado em casa, mas ela optou em defender o Brasil. E uma das suas maiores qualidades era montar estratégias, né? E a sua postura era, inclusive, muito rígida. Ela nunca pecou por falta de disciplina ou também de bravura. E o lema da Quitéria era avançar, era forçar, sair vitoriosa a qualquer custo. E ela foi considerada a mais corajosa e eficiente da sua tropa. Ela nunca voltou atrás diante de nenhum obstáculo. E qualquer que fosse o seu oponente, fosse uma muralha, fosse uma cortina de fogo, lá estava a Quitéria. A pergunta que todo mundo fez é se ela sabia se defender, com certeza. E dizem os homens que ela manejava e atacava muito bem com o punhal, com a espada,
com as armas de fogo, tudo frente ao inimigo, ela saía muito bem. E ela era tão parecida com o homem que era difícil distinguir. E, inclusive, a Quitéria, ela faz parte das homenagens dos LGBTs ao longo do Brasil, especialmente Salvador, mas a Quitéria era heterossexual, tanto que ela chegou a casar 2 vezes, né? Ela teve, inclusive, uma filha. A postura dela ela tinha a predileção por homens, porém se vestiu como homem, fardada, e tanto depois que ela conseguiu vencer as demandas das guerras e tudo mais, ela continuou trajando o uniforme. Talvez ela ficasse muito triste se ela não tivesse feito isso pelo Brasil. Então, o que vale a pena ressaltar nessa história é que a participação da Quitéria foi uma participação consciente na luta pela independência. E como patriota, ela não queria ficar apartada. Então, ela me comove muito, porque talvez ela me lembre da minha meninice, quando eu e tantas outras mulheres que estão me ouvindo agora, a gente tenta mudar, tenta ser uma pessoa diferente, e em busca do que você acredita, né? Eu lembro quando eu quis abraçar a espiritualidade, meus pais não quiseram, eu saio de casa, passo 1 ano fora de casa, cheguei a morar na rua, inclusive nas ruas até de Salvador, de Fortaleza, e eu queria ser uma espiritualista, eu queria abraçar exatamente o que eu faço hoje. Então eu fico imaginando uma menina como Quitéria, talvez por isso ela tenha me tocado tanto, a ponto de eu escrever um livro sobre ela, né? O quanto, quando a gente quer uma coisa, a gente vai atrás, a gente consegue, que é tal, é o que a gente fala sempre, que é a nossa missão. Então a Quitéria, ela inflamou-se por causa da sua luta pela liberdade. Sabe, eu admiro muito Quitéria. A Quitéria, ela sonhou sem adormecer. A Quitéria, ela não pediu a liberdade de joelhos, mas ela conquistou a liberdade com espada em punho. A Quitéria, ela possui um espírito de vitória e, ignorando qualquer perigo, ela teve a certeza da liberdade do nosso país. A Quitéria tinha uma estatura pequenininha, como eu já falei para vocês, mas ela se sobressaía em altivez e determinação inexorável. Ela continha em si um instinto protetor e também o poder da invencibilidade. Ela parecia um rapazotezinho, mas era uma mulher, sertaneja e analfabeta, como tantas mulheres hoje ainda no nosso Brasil, e que são tremendas guerreiras, vencedoras e grandes lutadoras. Eu sempre digo isso, que eu sei que a gente não precisa levantar os altares apenas para Deus e para deuses, mas eu levanto o meu altar por Quitéria. Por Quitéria vale a pena, porque a Quitéria, ela saiu da futilidade para algo mais completo e complexo. Ela sai de uma desnecessidade para algo mais útil. E ela sai de uma desobrigação, porque ela não tinha motivo nenhum para fazer isso, para se tornar uma mulher indispensável. Eu acredito que só o fato dela ter sido uma mulher presente, não no meio da tropa ou atrás da tropa, ao contrário, ela foi na linha de frente. Isso para mim já é o suficiente, o bastante para entender que o grito final da liberdade não aconteceu no 7 de setembro de 1822, de 1822, no Ipiranga com Dom Pedro. Acontece, na verdade, na Bahia, em julho de 1823. A Quitéria teve a certeza que, com a sua contribuição, o país estaria totalmente livre. E aí, sim, repleta de fé, como se o futuro quase estivesse tocando a tua pele, ela acreditou no futuro do Brasil. Agora, imagina uma mulher indo à guerra no século XIX. Quando eu penso que algumas meninas estão aí nas ruas, empunhando bandeiras, lutando por algo que elas acreditam, a gente tem quase que um paralelo. A Quitéria foi uma apaixonada ciumenta do Brasil e ela a amava profundamente.
Quantas vezes a Quitéria não pode ter sentido miserável, né? Rebaixada? Ou seja, quando alguns inibem a sua personalidade e acabam reprimindo a sua originalidade, a Quitéria fez exatamente o contrário. Ela buscou o oposto das outras mulheres. Enquanto as mulheres elas eram treinadas para serem finas, elegantes, e elas tinham que exagerar nas suas fraquezas, a Quitéria fez o contrário. Ela se despiu de uma condição frágil e se transformou num soldado e preferiu entender o que era a luta e o sentido da guerra. E ela ficou indignada com a falta de boa vontade de muitos homens. E ela guardava a opinião dela para si mesma, ela se traveste de homem, vai à frente, torna-se uma das pessoas mais disciplinadas junto a seu pelotão, e alguns a chamaram também de Dom Quixote. Mais tarde, o Brasil reconhece o seu feito e a considera como a Joana d'Arc brasileira. E ela acabou usando sobre o uniforme dela, né, na qual ela defendia e tinha os traços do verde e amarelo, ela usava uma saia. E assim ela conseguia ter mais flexibilidade. E a nossa Quitéria, infelizmente, como todo herói ou heroína brasileiro, não teve o reconhecimento no final de vida. Ela acaba, o valor que foi concedido a ela financeiro foi muito pouco, como eu já disse para vocês, era miséria, uma miséria que ela recebia. E ela também teve um problema com uma herança com o pai, que essa herança foi completamente delapidada pela madrasta e os outros irmãos que ela tinha. Ela acaba morrendo sozinha, junto à filha, praticamente cega, sem ajuda nenhuma do governo. E ela tem, assim, praticamente uma vida quase que esquecida, né? Mas é isso. Eu acho que tem mulheres que acabam vivendo melhor na adversidade do que em tempos de paz. E algumas mulheres especiais, maravilhosas, elas ficam felizes nas suas batalhas, nas suas lutas, nas suas guerras. E essas gloriosas mulheres, eu sei que eu estou falando com muita gente aqui no Brasil todo, e até no exterior, que também me ouve, só assim, e eu sei disso, que tem mulheres maravilhosas, que através da luta diária, do dia a dia, de vencer as demandas, defender o pão de cada dia, porque muitas que estão me ouvindo aí não têm companheiros, não têm parceiros, criam seus filhos sozinha ou estão na luta diariamente aí por uma vida melhor. Eu sei que a expectativa delas é sempre acreditar, sempre batalhar e vencer. Nós mulheres temos assim que ser mais respeitadas, mais admiradas. Aliás, o Brasil é regido pelo signo de Virgem com Aquário, que é uma regência absolutamente feminina. Então, valorizem-se, mulheres. Homens são importantes, claro, claro que são, mas não esqueça que você é a rainha, é a princesa desse universo tão maravilhoso. E eu sempre prego a ideia do matricentrismo, que é a igualdade entre homens e mulheres, e não suporto a ideia de viver num país. Eu acho o Brasil muito misógino, muito preconceituoso. Eu acho que a gente viu isso aí nessas semanas que se passaram. E eu luto por isso, eu luto para trazer consciência e fazer com que Maria Quitéria seja uma grande inspiradora para todas as mulheres aqui no Brasil, tá bom? Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Hoje eu fugi um pouco do tema sobre a espiritualidade, mas eu acho que vale a pena você também conhecer um pouquinho da história do Brasil e saber que uma mulher defendeu o Brasil com glórias e honras, foi considerada e é considerada a Joana d'Arc brasileira, tá bom? Se você quiser me acompanhar no meu trabalho, você vai me encontrar no Instagram e o meu endereço, vai lá, me adiciona, me segue, é Mônica dos Anjos 72. Eu vou repetir, Mônica dos Anjos 72, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do programa. Domingo que vem eu tenho mais informações sobre outros temas, agora espiritualistas, né? Semana que vem a gente volta a falar no mais um programa Mônica Bonfilho. Obrigada, namastê.
Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho.